Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Cênico, uma ação do Festival dos Inhamuns de Artes Cênicas, um evento realizado pela Associação Arte Jucá e patrocinado pelo Governo do Estado do Ceará e Governo Federal através da Lei Aldir Blanc. E hoje, para essa conversa massa sobre processos criativos, nas plataformas digitais, desafios, possibilidades, nós vamos conversar aqui com ela, que é mestre em artes, pesquisadora, professora, atriz, diretora do grupo Teatro de Caretas. Hoje receberemos uma das mulheres mais potentes da cena cearense, Vanécia Gomes. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Robson. Obrigada pelo potente. Retribuo, dizendo o mesmo para você e para o Festival dos Inhamuns. É um prazer estar aqui com você, viu? Vanécia, minha querida, você por você mesmo, se apresente. Claro, a cena cearense lhe conhece, o Brasil lhe conhece, mas para a região mesmo, o nosso público daqui, quem é Vanécia Gomes? Ser humano, artista? Então, eu sou Vanécia, sou mãe, sou atriz de teatro, de cinema, trabalho como professora e fico nessa lida diária do trabalho teatral, ou estudando, ou atuando, enfim, mas sempre envolvida com teatro. Massa. Vanessa, quando eu utilizei o adjetivo potente para descrevê-la inicialmente, é porque, de fato, eu a vejo assim na cena cearense, né? Você produz muito, em muitas frentes, inclusive na política, né? E esse ativismo multifacetado não minimiza, nem prejudica os processos criativos do Caretas, uma companhia com um repertório que eu, particularmente, admiro muito. Mas aí veio a pandemia. Como ficou esse ativismo todo? Estacionou, ficou para depois, ou está dando para se articular aí nas plataformas? Bem, quanto à questão do ativismo, da questão das políticas culturais, na verdade, assim que começou a pandemia, logo a Rede Brasileira de Teatro de Rua, a gente começou a organizar encontros. A gente, todo ano, faz encontros nacionais, e aí a gente lançou o Encontro Nacional Virtual. E foi imediato. Logo assim, em abril do ano passado, a gente se articulou, fez diversos encontros. Aí daí, no meio do processo, mais ou menos em junho, salvo engano, começou exatamente a articulação com relação ao Aldir Blanc. Então, isso se prolongou. Então, a gente continuou em contato muito potente, assim, a gente estava se encontrando semanalmente, depois quinzenalmente. E nessa lida da questão da Aldir Blanc, né? E as outras ações paralelas a essa ação de política cultural, do teatro, da questão relacionada aos estudos, a pensamento, também foi meio que imediato. É claro que teve o baque, né? Assim, para todo mundo. Foi, talvez o que tenha demorado mais foi voltar à cena, porque foi uma coisa de entendimento do que é que estava acontecendo. Mas acabou que também a gente voltou para a cena, voltei para a cena também. Massa. A adaptação videográfica de vocês, que vocês fizeram do espetáculo Final de Tarde, lá no São Luís, foi certeira. Eu adorei. Fale um pouco sobre esse processo. Você acha que é possível levar o teatro para as plataformas digitais sem perder a sua essência? Essa pergunta é boa, Robson. Olha só, a gente, como eu falei, né? Assim que a gente entrou na pandemia, a tentativa e as buscas de voltar à cena, elas foram por vários canais. Eu fiz uma gravação somente com os técnicos do Cicatriz, que você assistiu, eu participei ano retrasado, né, do Festival dos Inhamuns, e com essa cena, que é um solo, e aí gravei com os técnicos, pronto, com a gravação para a cena. Depois eu fui fazer uma criação artística a partir de um texto, de uma dramaturgia, e aí já foi gravando dentro de casa. Eram algumas atrizes, todo mundo, cada uma na sua casa, gravava essas cenas para adaptar para o texto. E aí eu tive essa terceira experiência, que foi pegar um espetáculo que a gente faz de teatro de rua, que é o Final da Tarde, que é de teatro de rua, e a gente adaptou para fazer dentro do espaço, que foi o Cine Teatro São Luís. Foi um super desafio, porque aí a gente foi, nesse período da pandemia, então a gente ficava com máscaras, tirava na hora de fazer algumas cenas, mas foi uma grande experiência de tradução, assim, de transportar o material da rua para dentro do cinema, para os espaços do cinema, né? Então, foi uma grande investigação, assim. Então, eu passei por essas três formas de criação, né?
nesse período da pandemia. Foi muito interessante, assim, é um desafio. Eu gosto muito, como eu disse, do final de tarde. Eu não sei como é que você recebe essa observação que eu vou fazer, mas eu gosto muito dele no teatro e eu gostei dele mais ainda. Eu achei que ele tinha mais a cara ainda do que vocês fizeram no São Luís, sabe? Eu acho que ele comunicou ainda mais. Que é o inverso, às vezes, que é um desafio levar para lá. Então, enfim, eu achei que vocês, de alguma forma, descobriram o caminho com aquele espetáculo, tá? Sim. E vocês, depois dessa experiência, com o final de tarde, vocês submeteram o trabalho mais recente de vocês, né, Boca Amordaçada, ao mesmo desafio de transpô-lo para esse universo. Como é que foi isso aí? Então, eu participei de uns diálogos com um professor chamado Narciso Teles, que ele está exatamente agora ativando esse debate sobre a questão do videoteatro. A gente sabe, gente que é de teatro há muito tempo, a gente sabe que o videodança existe há milênios aí. O pessoal da dança está há muito tempo trabalhando, investigando videodança. Já o teatro não, para a gente sempre foi um esquema muito mais de fazer gravações para festivais. Mas agora, nesse momento da pandemia, a gente começa a mergulhar no videoteatro. Ele já existia no início dos anos 70, nesse período, já tem vários registros em outros períodos também, mas os registros que ele estava exatamente falando eram esses, que os atores, anos 80, 90, faziam algumas investigações, mas não nada que se desenvolveu. O desafio agora do Boca Amordaçada, para a gente também foi muito interessante. Essa experiência do Boca Amordaçada, ela iniciou com uma pesquisa que a gente fez com a direção da Ana Corrêa, do Grupo Jujascani, do Peru. Então, a gente fez a encenação, estreamos no Dragão do Mar, foi vinculado ao laboratório de criação do Porto Iracema, toda essa pesquisa para a criação do espetáculo. E agora, com o convite que a gente teve, né, de vocês aí, que a gente ficou selecionado para o Festival dos Inhamuns, nós, no caso, fizemos agora tem uma nova direção que é do André Carreira. A gente pegou o material que a gente já estava constituído, figurinos, texto, músicas, elementos de cena, e cada uma tem na sua casa esses elementos. Então, a gente está agora com esses materiais em casa, então a gente refez o espetáculo nas nossas casas. E a busca foi pela essência de que o espetáculo trata. Então, o espetáculo ele tinha toda uma movimentação, danças, marcações, e que agora a gente fez isso nas nossas casas, traduzindo para a gente dentro dos nossos quartos, nas nossas janelas, em espaços diversos das nossas casas. Então, a gente ficou numa investigação profunda sobre qual o nosso entendimento do espetáculo e como ele nos afetava ao ponto da gente conseguir ficar conectadas através do vídeo, nos afetarmos e afetarmos as pessoas. Então, foi um grande desafio, mas foi muito interessante para a gente também, bastante poético, assim, para a gente foi muito bom. Olha, a gente tem o privilégio de ter essa estreia do Boca Amordaçada, né, nesse formato. Nós, como a Vanessa pontuou aí, a gente partiu de um convite da gente, né, o espetáculo, no processo de curadoria, a gente viu a potência que tinha. É claro que desejávamos e continuamos desejando que vê-lo pessoalmente, né? Não vai faltar oportunidades, né? Mas eu acho que vai sair coisa boa aí, né? E a gente vai ter o espetáculo na programação, certo? Viu, gente? Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem Boca Amordaçada, né? Minha querida, venda aí o peixe. Diga pra gente o que o público pode esperar desse espetáculo maravilhoso daqui a pouquinho. Bem, Boca Amordaçada, ele trata exatamente sobre a questão das mulheres, né? Mulheres, memória, dramaturgia. Trata sobre a questão do feminismo relacionado à memória que a gente tem. Mas aí a memória relacionada às nossas histórias. Então, a gente faz um cruzamento das nossas histórias, das 4 atrizes, das 4 mulheres, cruzando com a história de heroínas, que aí são heroínas cearenses, brasileiras, africanas, e aí a gente faz esse cruzamento. E traz aí o debate sobre o que é ser mulher, quais são as nossas histórias, o que é que está dado para nós, o que é que está posto, o que é que a gente rejeita, o que é que a gente aceita. Então, é sobre a questão das mulheres, assim, mas é sobre a questão também humana, sobre as lutas e sobre como participar dos grupos sociais, né, do coletivo. Então,
através de músicas, através da história de várias heroínas, a gente conta aí uma narração sobre a história das mulheres. E olha só, gente, entre as muitas mulheres retratadas ou que inspiram o espetáculo Boca Amordaçada, temos aí uma inhamuense, né, uma tauaense, Jovita Feitosa. Né? Então, é um espetáculo que também fala da gente, ou particularmente da gente, né? Eu estou ansioso para ver esse novo formato, não tenha dúvida que vou estar lá bem atento. Então, você, o nosso público em geral, né, não perca Boca Amordaçada, Grupo Teatro de Caretas de Fortaleza. Minha querida, Festival dos Inhamuns é nacional e internacional desde o seu nascimento. Mas nesse ano, nessa edição, nós temos uma mostra exclusivamente cearense, com grupos e artistas cearenses. Então, deixa aí um recado para essa galera massa, essa gente linda da cena cearense, para o público inhamuense de uma forma geral. Enfim, nos deixa aí um recado final. Olha, primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui mais uma vez integrando o festival. Logo no início também tive o prazer de estar, a gente sempre participou, quando a gente não estava em cena, a gente ia acompanhar. Então, assim, é um festival de grande importância, como bem disse Robson, nacional e internacionalmente, porque os festivais têm um papel muito significativo na vida dos artistas, porque é a nossa possibilidade do encontro, da conversa, e o Festival dos Inhamuns é isso. E agora, nesse momento virtual, é mais uma vez essa possibilidade, visto o que está acontecendo agora aqui, da gente estar conversando, está trocando, e é muito significativo esse recorte de ser com grupos cearenses, mas também a gente está aí deixando esse registro virtual, significa que vai aí o mundo todo ver o teatro cearense. Então, mais uma vez, vocês estão aí revolucionando. Agradecer, dizer que vida longa ao Festival dos Inhamuns, e que, mais uma vez, vocês comprovam aí a necessidade e a importância da gente estar aí reforçando o fazer teatral. Obrigada, Robson. Nós que agradecemos, minha querida, mais uma vez, grato aqui pela parceria de sempre, pela disponibilidade. E aí, gente, Festival dos Inhamuns segue aí acontecendo, programação, você pode acompanhar tudo através das nossas redes sociais. Lembrando que os espetáculos pela manhã, final de tarde e noite são exibidos pelos canais do Festival dos Inhamuns e do Teatro José de Alencar, nosso parceiro nessa jornada. Vamos se vendo por aí. Amanhã tem mais Papo Cênico. Beijo ao público, abraço forte, beijo na alma. Beijo, tudo de bom. Obrigada, gente.